Desta noite, no nosso telão, também gravando em CD e DVD para você ter depois esta mensagem para dar a alguém. Durante o sofrimento, confie em Deus. É muito fácil confiar em Deus quando não estamos no meio do sofrimento. Depois que ele passa, a confiança aumenta ainda mais. Antes, nós confiamos porque nós já vimos Deus agir. Mas durante o sofrimento, naquela hora que dói, naquela hora que o coração aperta, quando se chora, quando não se tem saída, é nessa hora que Deus quer nos ensinar a confiar nele. Diz a palavra do Senhor no Salmo 121, versículos 1 e 2. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Diga, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos a Deus. É noite de você se abrir para o socorro de Deus. Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, nós te amamos, nós bendizemos o teu santo nome, nós te glorificamos, Senhor. Esta igreja é tua, as nossas vidas te pertencem. E nós estamos aqui unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, debaixo deste manto da graça de Deus, para ouvir a tua voz, Senhor, sobre confiança, quando estamos sofrendo. No meio da dor, no meio da luta, durante o sofrimento, temos que confiar em ti, Senhor. Mas a nossa carne quer nos humilhar, Jesus. A nossa carne quer espernear. Mas nós levamos hoje os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo e subjugamos a nossa carne, Senhor. E agora acendemos pela tua palavra, pela fé, a confiança que nós temos em ti, Jesus. Fala-nos, renova-nos, Pai, e ensina-nos a ter esperança durante o sofrimento. Oramos com fé, sabendo que tudo passará. A tua palavra não há de passar. Em nome de Jesus, amém. Diga amém. Louvado seja Deus. Amém. Glorifique a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos queridos, amados, bem-aventurados, porque são de Cristo, felizes, salvos, selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Todos nós temos uma história para contar. Todos nós temos um testemunho de vida pregressa. E nós temos uma história passada, uma história de danos, uma história de decepções, de frustrações, de enganos, de falsidades religiosas que chegaram até os nossos corações. Muitos sofreram muito nesse período. Muitos sofreram em demasia. Mas, graças a Deus, que um dia o Senhor, por sermos predestinados, desde antes da fundação do mundo, por sermos ovelhas de Jesus Cristo, lançou sobre nós a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. E nesse momento, ao confessarmos Jesus, houve um rompimento com o passado. Diga, rompimento com o passado. A Bíblia diz que nós saímos da mão do inimigo e passamos totalmente, completamente para as mãos de Deus. Das trevas passamos para a luz. O diabo deixou de ter qualquer controle sobre a nossa vida, porque nós passamos do reino, do império das trevas, para o reino do Filho, do amor de Deus. Agora, mesmo tendo sido resgatados, enquanto vivermos neste corpo de carne, nós continuaremos todos tendo desafios. Às vezes, desafios severos, difíceis, que geram sofrimento, que geram dor. E eu, como sou pastora,
quero gerar, através da palavra desta noite, em você, esperanças. Eu quero que você abra-se para algo de Deus. Eu quero ser uma fonte de força, de coragem, especialmente para aqueles que estão se confrontando agora com desafios que geram esse tipo de sofrimento. Eu me deparo com pessoas na igreja, muitas vezes, passando por crises financeiras. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão exaustas, pessoas desencorajadas, pessoas que são tentadas a desistir, a retroceder, a jogar a toalha, pessoas que perdem a direção da vida, pessoas que se envolvem muitas vezes em confusões, em conflitos, pessoas que enfrentam lutas contra enfermidades prolongadas, pessoas que sentem uma dor tão grande na sua alma, pessoas que têm dor na alma, dor emocional, nos seus corações, por terem sido abandonadas, por terem sido preteridas, por terem sido colocadas de lado, pessoas que foram traídas, pessoas que sofrem por causa de decisões erradas que tomaram, pessoas que, por causa da ignorância espiritual, de circunstâncias ou de falsos ensinamentos, plantaram errado e hoje sofrem com uma colheita terrível, desastrosa. Então, qual a resposta bíblica para tudo isso? Quando nós nos sentimos abandonados, rejeitados, feridos, doentes, quando às vezes a dor do luto bate à nossa porta pela perda de um ente querido, um amado, como vivenciar isto? Como conseguir suportar? O que nós temos a dizer com relação a esta dor, a estes momentos de desafios severos, difíceis, que geram muito sofrimento? Bom, como é vital, eu quero que você comece a abrir-se para isso, como é absolutamente vital conhecermos a graça de Deus. Diga a graça de Deus. Para nós confiarmos e para nós sabermos que no meio das tempestades da vida, Deus está no controle. Deus está no controle. Como é importante sabermos que a revelação da graça de Deus nunca nos deixará desistir. Se a graça de Deus já lhe alcançou e já lhe cortou, você jamais desistirá da vida. Você jamais desistirá de prosseguir. Nunca nós perderemos a determinação, apesar de todos os pesares, porque nós passamos por lutas, a nossa carne se abate, mas nós temos a revelação da graça de Deus. Nós temos o conhecimento do Deus verdadeiro. E isto é essencial para o nosso viver. Irmãos falaram comigo estes dias e disseram: Bispa, como você é forte. E eu respondi: como aquele que está em mim é forte. E é Ele quem me faz forte. Porque Ele diz em sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Então eu tenho a consciência plena de que se não fosse por Ele, se não estivesse nele, e se eu não conhecesse Ele como eu conheço hoje, com os olhos iluminados, a sua graça, a sua verdade, este novo pacto, esta nova aliança, com certeza não haveria nenhuma força em mim. Porque eu não sou melhor do que ninguém na carne. Os irmãos estão vendo aqui alguém de carne e osso, frágil, como mulher bem frágil, com emoções frágeis, com vida comum igual a das outras esposas, das outras mães, das outras servas de Deus. Porém, a revelação da graça, o conhecimento da verdade, a intimidade com Deus nos faz passar com a vitória, com força, com alegria até pelos desafios severos, difíceis, que geram algum tipo de sofrimento. Então eu quero lhe mostrar que apesar das circunstâncias negativas,
Você pode levantar os seus olhos para o céu, mesmo que você esteja vivendo dificuldades extremas. Eu quero que você levante a sua cabeça, porque a Bíblia diz, volte lá no Salmo 121, 1 e 2. Primeiro que nós lemos, por favor. Eleva os olhos para os montes. Você está passando por algum tipo de sofrimento? Você está aí com desafios difíceis, severos? Não abaixe a cabeça. Eleve os olhos para os montes. Eleve os olhos para os altos. Levante a sua cabeça. De onde será que virá o seu socorro? Você tem a resposta no versículo 2. Diga com fé, diga. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, a primeira atitude que nós devemos ter diante do sofrimento, diante das agruras, diante das vicissitudes, diante dos desafios da vida, é não baixar a cabeça. Não podemos baixar a cabeça. Olhe o seu irmão e diga, não importa o que você viva, não baixe sua cabeça. Não importa o que você viva, não baixe sua cabeça. Aleluia. Geralmente, a atitude da pessoa que sofre é se entregar. Geralmente é. Não é? Largar tudo. A tendência da pessoa que sofre é, às vezes, até renunciar à vida. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Veja o que diz Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Diga, o meu Deus é Deus de toda consolação. Como eu experimento esta consolação. Versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para que será que Deus nos conforta na tribulação? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, Deus lhe consola no meio da situação adversa, para que você seja motivo de consolo para outros. Você sabe que algumas pessoas da igreja, mais íntimas, foram visitar alguns irmãos nossos que estão acamados, que estão impossibilitados fisicamente de estarem aqui. E qual a surpresa de quem visita? Eu encontrei as pessoas rindo. Eu encontrei as pessoas glorificando a Deus. Eu encontrei as pessoas me consolando. Uma pessoa disse, eu falei com alguns desses irmãos pelo MSN e tal. Eu fui consolada. Olha que explicação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Que coisa tremenda a obra de Deus, amados. Nós, quando passamos por problemas, por provas tremendas, por tribulações daquelas pesadas, há sempre um consolo da parte de Deus que chega. E às vezes, no meio dessa hora mais difícil, você não sabe como você encontra uma força que vem lá de dentro para consolar o outro. Isto é tremendo. Isto aqui é sobrenatural. Olha o que diz o versículo 8 e o 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças. Você sabe o que é passar por situações acima das forças? Olha, eu tenho experimentado passar por coisas acima das forças, das minhas forças, não tenho forças. A ponto de desesperarmos até da própria vida. Tem hora que na carne dá desespero. Nós não somos super-homens. Nós somos vasos de barro. Então, na carne tem hora que desespera, bate aquela coisa, aquela aflição. Contudo, aleluia, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E sim, no Deus que ressuscita os mortos. Nós temos provado disso. Neste fim de semana, eu não sei se quando aquele ônibus parou de girar
Na quarta vez que capotava, eu não sei se tinha realmente alguém morrido. Mas o que nós vimos é que se tinha alguém morrido, Jesus ressuscitou. A segunda coisa que eu quero lhe dizer é que às vezes, no meio do sofrimento, nós começamos a buscar em nós mesmos os recursos. E nós começamos a dizer, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou solucionar? Como é que eu vou fazer daqui para frente? Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é a saída desta situação? Irmão, não confie em você mesmo. A resposta vem de Deus. A resposta, a saída, a direção vem de Deus. Se Ele veio para consolar, se Ele ressuscita os mortos, Ele também tem a solução para você. Diga, Deus tem a solução para mim. Diga, Ele veio para consolar. Ele ressuscita mortos. Ele muda as circunstâncias. Então Ele tem a solução para mim. A resposta para mim. O apóstolo Paulo, que teve experiências de sofrimento, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, sofreram muito. E o apóstolo Pedro encorajou os irmãos que estavam na dispersão, longe de casa, debaixo de perseguições severas, no meio de um mundo de hostilidade, de sofrimentos. Ele encoraja esses irmãos. Ele tinha sofrido tanto que ele tinha agora poder, ele tinha algo diferente para consolar aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam passando por angústias. Muitos dos irmãos para quem Pedro escreveu sofriam porque eles faziam coisas erradas. Então, eu já expliquei isso aqui. Tem muita gente que sofre porque fez coisa errada. Então é colheita, não é? É o quê? A consequência dos seus próprios erros, ok? Mas Pedro consola pessoas que sofriam simplesmente porque eram pessoas cristãs. Ser cristão não é mole, não. Mas nós fomos chamados para seguir a Jesus Cristo. Somos ovelhas do seu pastoreio. E às vezes, por seguirmos a Cristo, nós sofremos. Nós somos perseguidos, nós somos injustiçados. E Pedro também, ele escreveu para consolar, para encorajar a um outro grupo que era atacado por ímpios, que tinha, sabe, perseguição de pessoas mesmo, malignas, pessoas más. Como é que Pedro ensinou a igreja a reagir no meio de situações difíceis? O apóstolo Pedro lembrou-lhes de que o seu testemunho deveria ser íntegro e que Deus, por fim, os conduziria em glória e em vitória. Pedro queria mostrar que no meio do sofrimento, o redimido do Senhor, o salvo, o crente em Jesus, sempre vence. Sempre ele deve esperar o melhor. Para você que está passando por um grande sofrimento, você vai vencer. E nesta hora, o que Deus fala? Você tem que esperar o melhor. O melhor está por vir. Você deve esperar o melhor. Pedro, quando escreveu esta carta, vou lhe mostrar aqui, já tinha os olhos iluminados pela palavra da graça de Deus. E ele começa dizendo o seguinte, em 1 de Pedro 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, pessoas que estavam fora da casa, estavam longe, afastadas, né? Que estavam em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos. Estava escrevendo a eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que ele estava dizendo na hora da dificuldade desses irmãos? Ele estava dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha que palavra. A primeira coisa que Pedro diz é que os irmãos que estavam sofrendo muito, sofrendo perseguições, não eram pessoas atiradas para a terra, mas elas estavam ali por um propósito. Elas não estavam onde elas estavam por um acaso. Elas haviam sido recolhidas por Deus e predestinadas em amor. Então, meu amado, minha irmã em Cristo Jesus, esta aqui é a terceira coisa que eu quero lhe dizer. É muito importante que você saiba que
que você não está na igreja por um mero acaso. Você não está ouvindo esta mensagem por um acaso. Isto é presciência de Deus. Presciência vem da palavra prognosis. Significa que Deus determinou que nós seríamos salvos antes de existirmos num corpo físico. Quando Deus criou o nosso espírito, antes da fundação do mundo, a sua imagem e semelhança, Ele não criou o nosso espírito para perdição. Ora, sabendo disto, aquele povo que estava na dispersão deveria ter consciência, conhecimento de que eles não estavam passando por aquelas circunstâncias por um acaso. Eles estavam dentro de um plano perfeito de Deus. Todo o grupo que passou pela situação que passou no último final de semana, eu posso lhes asseverar porque conversei com todos e ouvi. Todos têm a plena certeza, consciência e convicção que estavam e estão dentro de um plano perfeito de Deus. E nada nos planos de Deus pode falhar. Nada. Diga nada. Nos planos de Deus pode falhar. Então diga, a minha vida não pode falhar. Lógico, você está nos planos de Deus. O apóstolo Pedro, na realidade, ele estava encorajando os irmãos a perseverarem. Ele estava encorajando os irmãos a guardarem o seu testemunho íntegro. Não mudar nada daquilo que eles criam. Ele estava encorajando os irmãos para que eles não desistissem. Ora, cabe a mim, 2000 anos depois, vir ao altar santo, exatamente com os mesmos propósitos de Pedro, encorajar os irmãos a não desistirem, a perseverarem, a crerem na soberana vontade do Senhor. Porque foi Ele, através do Espírito Santo, que atraiu você, que buscou você, que fez na sua vida a obra da regeneração, que criou em você a capacidade de você obedecer à sua palavra. Pedro estava mostrando ao povo que aquele era um momento passageiro e que alguma coisa lá na frente iria surgir como resultado positivo. Nesta noite eu estou aqui lhe dizendo isto. Este momento que você vive de aflição, de dor, de sofrimento, é passageiro. Lá na frente tem alguma coisa muito positiva lhe esperando. E talvez você esteja passando exatamente por isso, por causa do grande que está preparado lá na frente. Você tem que se abrir, amado, para enxergar lá na frente. Saber passar pelo sofrimento. Porque Deus nos consola quando nós passamos pelo sofrimento. Amados, quantas pessoas passam noites em claro? Quantas pessoas não dormem um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, exatamente por não terem esta certeza que nós temos? Por não terem esta convicção de que alguma coisa lá na frente trará a resposta positiva. Viver sem esperança, viver sem a fé ativa em Cristo Jesus, é dar cabo da vida. É pôr um ponto final na vida. É perder a vida. É perder o sentido da vida. A pessoa pode ter tudo, mas se ela não tiver convicção, se ela não tiver esperança em Cristo Jesus, ela está dando cabo da sua vida. O apóstolo Pedro, nesta carta preciosa, ele deu alguns motivos para as pessoas crerem, esperarem em Deus, para que as pessoas tivessem expectativa de uma vida vitoriosa, mesmo nos tempos difíceis. Porque talvez você esteja passando por um momento de muita aflição, de muita dor. Mas você tem que conhecer alguns motivos para você renovar as suas forças, ter esperança naquilo que está para acontecer na sua vida. Primeiro motivo, vamos conhecer alguns deles. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. Ou seja, você não é salvo para entregar nada de bandeja para o diabo. Você não foi salvo por Jesus
em hipótese alguma, para você desistir, para você desanimar, para você parar aqui. Quem é salvo por Jesus? Você acha que você chegou até aqui, agora é hora de parar? É hora de desistir de alguma coisa? Jesus fez uma obra até aqui, agora ele vai lhe abandonar? Não. Então nós fomos regenerados para uma viva esperança. Quem tem Jesus está vivo. E quem está vivo tem uma viva esperança. Então o Senhor hoje está fazendo o quê? Renovando no meio deste sofrimento a sua viva esperança. Ele diz em 1 de Pedro 1,3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então você foi salvo, você foi renascido de uma semente incorruptível para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? Está vivo ou não está vivo? Então você tem que ter uma viva esperança. Jesus é que faz você ter uma viva esperança. Nada do que você possa estar vivendo hoje é o capítulo final da sua vida. O que você está vivendo hoje não é o capítulo final da sua vida. Amém? Então a nossa confiança, a nossa esperança viva em Cristo Jesus nos faz dizer: eu vou vencer. Eu vou sair desta. Eu não vou afundar. Isso se chama uma viva esperança. Quem tem esta viva esperança, levante uma das suas mãos e diga: eu vou vencer. Eu vou sair desta. Eu não vou afundar. Amém. Segundo motivo para você renovar aí a sua esperança em Deus. Nós temos uma herança eterna, incorruptível. O que é isso, bispo? A nossa herança eterna é imarcessível, quer dizer, ela não muda nem de cor, ela não muda de forma, ela não perde o brilho, ela não perde a autenticidade. A obra que Cristo fez na sua vida é uma obra eterna. 1 de Pedro 1,4 diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ora, você vai para o céu, eu também, mas até chegar lá, nós já temos uma herança para desfrutar aqui na terra. O Todo-Poderoso não permitirá, não deixará que nos destruam. Ele não deixa que nos destruam. Você, meu amado, é indestrutível. Eu não sei quantos podem acreditar nisto hoje. Mas acredite, você é indestrutível. Porque o Todo-Poderoso não deixa que lhe destruam. Ele não deixa que nos manchem, que nos diminuam, que nos humilhem, que nos derrotem. Às vezes parece que está acontecendo uma humilhaçãozinha pequena, mas você não sabe como Deus vai lhe dar dupla honra. E ai de quem lhe humilha, ai de quem lhe espizinha, está fazendo isso diretamente ao Deus vivo. Está afrontando aquele que está em você, meu amado. O que você vive hoje não é o capítulo final da sua vida. Não é. Amém? Terceiro motivo, para você ter uma viva esperança. Temos total proteção de Deus. Aleluia. Somos guardados pelo seu poder. Eu sei que agora tem 18 pessoas, 16 pelo menos na internet, dizendo: amém! Temos total proteção de Deus. Somos guardados pelo seu poder. 1 de Pedro 1,5 diz: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação não é do Espírito, mas é a salvação do nosso corpo, quando nós formos transformados todos num corpo incorruptível. Aí seremos levados junto com Cristo. Amém? Agora, enquanto você está aqui, você é guardado pelo poder de Deus, mediante a fé. É para os que creem. Quem crê? Amém. Então diga: eu creio, por isso eu sou guardado pelo poder de Deus. Olha, nós somos guardados pelo maior poder, pelo mais eficiente sistema de segurança. É o poder de Deus. Diga: o mais eficiente sistema de segurança é o que me guarda. É o poder de Deus. Então não há como você perder nada nesta terra.
Bispa, mas eu perdi esta semana o meu carro, não sei o quê. Você que pensa. Seus olhos viram alguma situação. Deus já tem a restituição, você não perde. Você não perde nada nesta terra. Eu digo de cátedra. Parece que você perde no momento da vida. Mas Deus tem toda a restituição preparada para você. E Ele não repõe, Ele não apenas restitui. A Bíblia diz que no mínimo, a restituição é em dobro. Para você saber que a mão do Senhor faz. Amém? Então não há como você perder nada nesta terra. Mesmo na calamidade, mesmo na decepção, mesmo na dor profunda, nós somos totalmente e divinamente protegidos por Deus. Deus sempre se colocará entre nós e qualquer calamidade. Isto é fato, isto é real, isto é concreto. Deus sempre se colocará entre nós e qualquer calamidade, entre nós e qualquer ameaça. A proteção é um trabalho totalmente divino. Por isso, meu marido, que crê profundamente nesta verdade, sempre usa uma palavra que é nossa. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão edificando a casa. Então nós temos a certeza absoluta que proteger e edificar são obras divinas. Nós temos que acreditar nisso. Olha o que diz Isaías 46, 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice. Que coisa linda. Estou vendo aqui a Manuela sendo citada, que nasceu sábado, desde o ventre materno. E estou vendo aqui citada a Tia Lu. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E ainda, até as cãs, cabelos brancos. A gente pinta, mas Deus sabe que está branco. Eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Aleluia. Amado, é a proteção divina. É o cuidado de Deus. Você pensa que você está solto nesta terra? Não está. E é importante você crer nisso. Ter um testemunho, como disse Pedro, totalmente o quê? Íntegro. Porque é nesta integridade da vida cristã que tudo isso se manifesta. Aleluia. Amém? Quarto motivo. Por vezes, temos que ter a nossa fé provada. Por vezes temos, e Deus sabe quando. Deus sabe quando. 1 de Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Às vezes é necessário, só Deus sabe. Várias provações. Pera, bispa, uma só não estava bom, não. O Senhor diz, olha, às vezes, por um breve tempo, várias. Mas, bispa, amado, não discuta. Várias. Eu não discuto com Deus. Às vezes eu disse, Senhor, que provação. E Ele tinha várias para mim. Várias. É necessário. Não vou discutir. Ele sabe por que é necessário. Para quê? Agora você sabe por que provações. Por que várias provações, às vezes de uma vez só? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Ah, a sua fé tem valor e isso tem que ser confirmado. Se não tiver onde usar, ninguém sabe o valor que ela tem. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Hoje nós conhecemos isto. É por isso que eu estou conclamando a igreja para domingo. Vai redundar em quê? Louvor,
glória e honra. Não só domingo, tem redundado e vai redundar para o resto das nossas vidas o que ele fez. Mas nós vimos o quê? O valor da nossa fé confirmado. Então, havia um propósito para as tribulações, para as várias provações. Você está compreendendo? Aquilo que você está passando, tudo tem propósito de Deus. Agora, a sua fé é uma coisa, eu lhe digo, está sendo provada. O valor da sua fé. Mas Deus não conhece a minha fé. Ele conhece, é você que precisa conhecer. As pessoas que estão à sua volta precisam conhecer a sua fé. Porque é bonito pegar uma Bíblia e dizer, estou indo para o meu culto, para a minha igreja. É bonito. Isso não prova nada. O que prova o valor do que você crê e de quem você crê é na hora que você passa pelo sofrimento. Aí todo mundo abre um olho deste tamanho e olha, agora vamos ver como é que a coisa fica. Se aquela Bíblia estou indo para a minha igreja, funciona ou não. Então é na hora da provação ou de várias provações que o valor da fé, o brilho, a força, a exuberância, a santidade, o poder da fé se manifesta. E nós podemos experimentar o resultado disso, graças a Deus. Provações são necessárias. O porquê é de Deus. Ele é quem diz. Mas as provações são necessárias para provar, lapidar, testar a nossa fé. É numa hora de provação que nós aprendemos a ser humildes. Como a humildade cresce ou aparece na hora da provação, amado. Como é tremendo isto aqui. A provação gera humildade nas pessoas. A provação quebra a rigidez das pessoas. Às vezes até entre nós, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu aprendi, estou aprendendo tantas coisas com o que eu estou vivendo. Às vezes até entre nós temos um certo posicionamento, às vezes, diante de algumas situações da nossa vida ou da vida do irmão. O irmão te conta ali uma coisa que ele está passando e você realmente se condói, né? E você vê que ele está sofrendo e que é difícil, e você lança uma palavra de virtude, você ora com ele e tal. Mas às vezes você vai para a tua casa e esquece aquilo. Amém, já fiz ali e tal. Na hora das provações, alguma coisa tão extraordinária acontece lá dentro, que quando você está passando pela provação, aquilo que o outro te conta dói em você. É dele. Mas a provação nos coloca numa posição de humildade tão grande que você reconhece a dor do outro. E você é capaz de, no meio da sua provação, interceder pelo outro quando chega na sua casa. É o que esse grupo está fazendo. É o que eu vi. Presenciei e glorificava a Deus. Porque quando eu chegava num PS do SAMU, no sábado, naquelas macas, algumas em corredores, algumas em algumas repartições com cortininhas, com os paninhos, e eu chegava ali e via aquele filho amado, aquele irmão em Cristo, e nós ali nos abraçávamos, e eu declarava a palavra que Deus tinha me dado, a palavra que saía da boca daquelas pessoas que estavam passando por aquela provação, que estavam ali sendo consoladas pelo Espírito Santo de Deus, era: como é que está o fulano? E Deus falava: olha o que ele está dizendo, olha o que ele está perguntando. Ela não está perguntando como é o meu caso. Você viu o meu raio-x, a minha tomografia? Como é que eu estou? Olha para mim. Ninguém disse isso. Todas as pessoas glorificavam a Deus e todas me perguntavam: você já viu fulana? Você já foi ver onde está fulano? Em que hospital foi fulano? Aqui, amados, está evidente que a nossa fé, uma vez testada, provada, ela é tão poderosa, que ela gera em nós, na hora da dificuldade, uma humildade, que nós somos capazes de nos importar, às vezes, muito mais com a vida do outro do que com a nossa própria. Então, isto aqui é tremendo. Deus tem muitos propósitos para nos permitir passar por provações. É numa hora de provação que nós aprendemos a ser humildes,
A provação gera humildade, quebra a dureza de coração, a rigidez. Até às vezes diferenças entre as pessoas. Eu não sou muito com aquela pessoa. Na hora da provação, cai por terra isso totalmente. As provações nos ensinam a ter compaixão quando os outros passam por lutas. Então nós precisamos de saber que quando nós sofremos, só Deus sabe a dimensão do nosso sofrimento. Não adianta você explicar para a pessoa. Eu posso entender, eu posso saber que você está sofrendo. Mas a dimensão do seu sofrimento, até onde aquilo lhe alcança, lhe dói, lhe fere, lhe machuca, as consequências, só Deus conhece. Provações sempre vêm de várias formas. Mas elas sempre redundam em glórias para Deus. Sempre redundam em glórias para Deus. Amém? E para a glória de Deus. Quinto e último motivo. As nossas almas são salvas. São preservadas. Agora não é o corpo. Nós já vimos que Deus guarda e preserva. Mas e a alma? E a dor que a alma sofre, não é? 1 de Pedro 1,9. Obtendo o fim da vossa fé. O objetivo dessa fé. A salvação da vossa alma. Quer dizer que o espírito é salvo, mas a minha alma precisa ser salva o quê? Dos machucados, das feridas, das angústias, das amarguras, das decepções, das frustrações, dos choros. Então nós temos uma esperança viva, nós temos uma herança eterna, nós temos proteção divina, nós temos a fé amadurecida no meio das provações, nós temos o Salvador real manifestado, a salvação selada, proposta por Deus, que não pode falhar. Nas lutas, nas provações, nos sofrimentos, o que é então que nós temos que pensar? Porque nós passamos, entendemos o para quê, sabemos que vai passar, o Senhor nos consola, nos faz tornar-nos humildes, nos importar com o outro, muitas vezes usarmos a fé para sermos poderosos, vermos a manifestação do poder e da glória de Deus. Agora, naquela hora, o que nós devemos pensar? Nós devemos pensar que isto não é o final. Amém? Que esta situação não é o capítulo final da nossa história. Nós todos devemos pensar que isso é passageiro. Para vocês, meus filhos na fé e meus filhos legítimos, tudo que vocês estão vivendo por decorrência desta situação é passageiro. É passageiro. É passageiro. Deus já providenciou todas as coisas que nós necessitamos. E o final do sofrimento é sempre a vitória. Diga com fé, diga, dê um aplauso ao Senhor e diga: o final do sofrimento é sempre a vitória. Então mantenha sempre a esperança e a vitória chegará. Diga: eu vou manter a esperança, porque a vitória chegará. Você se lembra do que Jesus disse? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você que hoje, porventura, está doente, dolorido, talvez desesperado, desesperançado, num turbilhão. Se a sua vida se parece com uma montanha russa, saiba de uma coisa, que essas palavras que eu lhe transmiti são espírito e são vida, porque são palavras de Deus. E as palavras de Deus são espírito e são vida. Elas se transformarão em vida. Aquela situação que está ali morrendo, está, sabe, moribunda, se transformará em vida. E o Espírito Santo de Deus lhe dará a solução para tudo. O Espírito Santo dará a solução para tudo. O sofrimento que nós
possamos estar vivendo hoje, ele nunca nunca será o final da nossa história. O final é uma vida vitoriosa. Então, creia nisso, espere em Deus, confie em Deus e receba a vitória para a glória do Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus maravilhoso. Ah, se não for ao Senhor, aleluia. Aleluia, amado, amada. É necessário, amada, é necessário. Mas não vai durar para sempre. Vamos todos ficar de pé. Louvado seja Deus. Bispo, vem orar, finalizando o nosso culto. Bênção final. Vamos cantar um louvor a Deus, pastora Silmara. E depois, eu sei que eu passei aqui. Passei 6 minutos. Depois que nós ouvirmos a bênção do nosso bispo, quem precisar sair, fique à vontade. Quem puder, cante um louvor conosco. Eu quero ver como é possível, quantos conseguem, no meio da dor, cantar louvores a Deus. Experimente, faz tão bem, alivia tanto, consola tanto, ajuda tanto. E ainda é um testemunho muito poderoso para quem está de olho em você. Aleluia! Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós cremos na Tua Palavra. Nós depositamos em Ti, ó Pai, a nossa esperança e a certeza da vitória. E muito obrigado por mais uma vez nos lembrar, Jesus, de coisas tão preciosas, de pensamentos, ó Pai, que fazem bem à nossa vida, que nós precisamos incorporá-los, ó Pai, para usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para todos nós. Estamos numa jornada, estamos numa caminhada, Jesus, e sabemos, ó Pai, que chegaremos ao alvo, aleluia, porque estamos sendo dirigidos, aleluia, por Ti, conduzidos sempre em triunfo, aleluia, de glória em glória, de vitória louvado em vitória. Teu nome. Ainda que tenhamos aflições no mundo, e a Tua palavra diz que assim é, ó Pai, nós confiamos no Autor e Consumador da nossa fé. Nós temos bom ânimo, Senhor. Tu és o nosso Deus, aleluia, Senhor absoluto das glória nossas vidas. E contigo nós somos maioria, ó Pai. Por isso nós fortes, declaramos que a graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te amo, Senhor. E você que crê nessa palavra, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória aleluia. A Deus. Boa noite, até domingo, 6:30. Traga mais alguém para louvar a Deus conosco, glorificar o Todo-Poderoso e ver a glória do Senhor. Sou filho do Deus vivo, sou herdeiro em Jesus, resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. Eu sou rei, sacerdote, muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que sou. Eu faço parte do reino de Deus, um reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando o sonho de Deus, é Ele quem age por mim. Quando louvo e o adoro, Ele ouve as orações, manda vir um terremoto e abre as portas das prisões. Sua voz é majestosa, despedaça os leões, tira o poder de fogo e fecha a boca dos leões. Eu faço parte do reino de Deus, um reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando o sonho de Deus, é Ele quem age por mim. Eu sou filho do Deus vivo, sou herdeiro em Jesus, resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. Eu sou rei e sacerdote, muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que sou. Eu faço
parte do reino de Deus, o reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Quando louvo e adoro, Ele ouve as orações, atira o terremoto e abre as portas das prisões. Sua voz é majestosa, despedaça os grilhões, tira o poder de fogo e fecha a boca dos leões. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Eu faço parte do reino de Deus, o reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Eu faço parte do reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus, até domingo. E diga quem está ao seu lado: nos momentos de aflições, também confia no Senhor. Boa noite a todos. Boa noite, internautas. Até domingo.